Olá, pessoal! Eu sou a professora Silvana de Geografia da terceira série do ensino médio. E hoje nós vamos trabalhar sobre a questão racial e de gênero no Brasil e no mundo. Para iniciar, é necessário que vocês entendam sobre a questão racial. Apesar de sermos todos iguais perante a lei, há profundas desigualdades socioeconômicas entre os membros da sociedade brasileira e uma delas está relacionada à desigualdade racial. A história do nosso povo foi construída tendo como um dos seus pilares o racismo e a cruel escravidão, que teve início em 1542. Bom, essa questão racial que nós estamos vivendo hoje, na nossa atualidade, desde os nossos primórdios da humanidade, é uma questão que ela vem ser debatida. Principalmente após ter início os conflitos, os protestos anti-racismo que estão acontecendo nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, mas em alguns lugares da Europa. As taxas de pobreza e de pobreza extrema são maiores entre a população negra. Em 2018, 15,4% dos brancos viviam com menos de 5,50 dólares por dia no Brasil, valor adotado pelo Banco Mundial para indicar a linha de pobreza em economias médias como a brasileira. Entre pretos e pardos, o percentual era maior, chegava a 32,9% da população. A pobreza extrema, quando a pessoa vive com menos de 1,9 dólares por dia, atinge 8,8% da população negra no Brasil e 3,6% da população branca. E aí alguns dados em relação a isso que nós falamos agora, vocês vão observar agora, por exemplo, nesse mapa, a taxa das pessoas em ocupações informais nas grandes regiões do Brasil. Observem que em laranja são os homens, do lado direito, população branca, do lado esquerdo a gente vai ter a população preta em azul e mulheres. Observe que em todas as regiões há disparidades dessas ocupações informais quando nós colocamos a questão da população branca e a população preta. A população preta sempre vai ter um maior percentual de ocupação informal dentro do território brasileiro. E uma média geral, a população branca ocupa 34,6% dessas ocupações informais, enquanto a população preta ocupa 47,3%. Quando nós falamos de população na força de trabalho, desocupada ou subutilizada, a gente vai ter também uma disparidade dessa comparação. Por exemplo, a população branca na força de trabalho ocupa 43,9%, enquanto a preta 54,9%. A desocupada 34,6%, diferente para 64,2%. E a subutilizada 32,7% contra 66,1%. Então, as disparidades em todos os setores vai ter essa disparidade entre o branco e o preto. Situações do negros no Brasil. Vocês vão observar que em alguns lugares do Brasil a situação ela é bem mais precária do que em outros. Por exemplo, em Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo, como vocês podem observar, entre essas cidades nós vamos ter o maior índice em Salvador. 20,5% das mulheres são negras e 15,2% dos homens são negros. E quando nós falamos em questão de desigualdade racial dentro do Brasil, nós não estamos falando de um problema que é de agora ou de atual, mas um problema que vem sendo debatido há muito tempo e que agora é necessário ter providências, ter políticas onde os negros são inseridos. Nós já temos, mas ainda não são suficientes. Os protestos anti-racismo que estão acontecendo no mundo atual, eles já são considerados maiores desde a morte de Martin Luther King Jr. em 1968, que era um ativista negro que lutava pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então, de lá para cá, nunca houve tantos protestos como nós estamos vendo agora. O que aconteceu, professor, para esses protestos ter sido
ter sido voltados nesse momento? Bom, desde a morte de George Floyd nos Estados Unidos, onde um policial colocou a perna em seu pescoço por cerca de 8 minutos. Isso, mesmo George Floyd falando em voz alta que não estava conseguindo respirar, o policial não tomou uma decisão de soltá-lo ou de amenizar o seu sofrimento. Isso fez com que George Floyd acabasse morrendo. Então, a partir da morte de George Floyd, em maio deste ano, uma série de protestos antirracismo vem acontecendo no mundo inteiro. Então, esse debate contra o racismo, ele acaba por retornando, tá, pessoal, nesse momento. Os negros ganham menos no Brasil do que os brancos, segundo o IBGE. O rendimento médio domiciliar per capita de pretos e pardos era de R$ 934 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam em média 1.846, quase o dobro. E aí não temos somente o problema da desigualdade racial. Dentro desse problema, a gente pode citar também a desigualdade de gênero, tá? Durante muito tempo, a mulher foi excluída da participação efetiva nos espaços públicos, no trabalho fora do âmbito doméstico e da possibilidade de desenvolvimento científico e intelectual por meio da educação formal, além de estarem submetidas, isso ainda ocorre, ao poder de homens de sua família, em geral seus pais e maridos. Isso acarretou no problema que surge por solução, a desigualdade fundamentada por gênero. Atualmente, os movimentos feministas ganham voz nas redes sociais, mas a desigualdade persiste. A mulher ainda é tratada de maneira desigual em relação ao homem. Os espaços políticos, acadêmicos e científicos e sociais continuam dominados por homens, que são maioria em número na sua ocupação. Além dessa questão da desigualdade, pessoal, vocês podem observar mais na frente que eu vou mostrar para vocês alguns gráficos que vão mostrar que as mulheres elas ocupam a maior parcela nas universidades públicas. Em questão da escolaridade, as mulheres elas ganham uma participação maior, porém no mercado de trabalho acontece o contrário. Algo bem legal que aconteceu atualmente é que a CBF ela anunciou que as mulheres jogadoras femininas vão ganhar o mesmo que os jogadores masculinos. Então, isso é uma conquista das mulheres no futebol brasileiro, diante de tanta desigualdade de gênero que nós temos vivenciado. Outra coisa muito importante, que no mercado de trabalho, muitas mulheres ocupam as mesmas funções que homens e mesmo assim ganham inferior. E aí, nós vamos ter um ranking de igualdade de gênero. Observe que o Brasil ele vai ocupar a 90ª posição. Isso significa que a gente vai ter muita desigualdade de gênero aqui no nosso país, tá? E aí, esse gráfico também vai mostrar que mulheres estudam mais, mas recebem menos, como eu falei para vocês anteriormente, tá? A média salarial anual em 2007 dos homens era de $21 mil, enquanto a das mulheres 12 mil. Então, nós temos aí praticamente os homens ganhando o dobro das mulheres fazendo as mesmas funções. E aí, diante de tudo que a gente estudou, diante daquilo que nós estamos observando em questão de desigualdade racial, em questão de desigualdade de gênero, eu deixo para vocês a reflexão de que nós podemos mudar algumas atitudes, alguns pensamentos, como que nós, como população, podemos melhorar isso. Nós somos responsáveis, muitas vezes nós temos algum pensamento, alguma atitude que é uma atitude racista, que é uma atitude que está ainda reforçando tudo isso que vem acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Diante daquilo que nós estudamos, nós vamos fazer o exercitando agora. A respeito da relação entre o papel social da mulher e o mercado de trabalho, estão corretas as afirmativas abaixo. Você vai falar qual que está correta e a única que está errada. O salário da mulher ainda é proporcionalmente menor do que o dos homens na atualidade, fator que fica ainda mais crítico quando nos referimos às mulheres negras. O número de mulheres que ocupam cargos de nível superior e chefia nas empresas supera os de homens, que se tornaram minoria nesses níveis hierárquicos privilegiados.
Apesar de uma maior presença no mercado de trabalho, ainda há uma desigualdade no que se refere aos diferentes gêneros. A mulher ainda procura conciliar as responsabilidades relacionadas com a sua atividade profissional e as tarefas familiares e domésticas, e estereótipos que distanciam a mulher de características ditas como masculinas, tais como objetividade, dureza para tomar decisões e frieza racional, são frequentemente usados como justificativa para a não contratação de mulheres para determinados cargos de promoção para níveis hierárquicos superiores. Diante de tudo isso, nós vamos observar que a única resposta que está incorreta é a resposta B. O número de mulheres que ocupam cargos de nível superior e chefia nas empresas supera o de homens, que se tornaram minoria nesses níveis hierárquicos privilegiados. Observamos que, durante a nossa aula, a gente falou o quê? Que o número de mulheres que ocupam esses cargos são menores. Por isso que a questão está errada, porque está falando que são maiores. Então, pessoal, diante de tudo aquilo que nós estudamos hoje, eu peço que vocês acessem a nossa plataforma Eduque. Lá eu vou deixar para vocês mais exercitando sobre esses temas. Procurem, pesquisem, saibam que tudo aquilo que está acontecendo hoje é reflexo do que vem acontecendo há muito tempo. Tudo isso é importante, são assuntos importantes que podem cair tanto na prova de vocês, como também uma questão relacionada à redação. Então, são assuntos que estão sendo bem atuais. Peço que vocês pesquisem, peço que vocês assistam a nossa aula novamente, que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E até a nossa próxima aula.